mensagem é nevoeiro mental. O que seria nevoeiro mental? Nós temos aqui uma psicóloga, a doutora Lu, que ela ela sabe o que é isso, né? Eu estava lendo uma matéria essa semana que diz assim: após contraírem Covid-19, é comum que pacientes relatem dificuldades com funções e habilidades cognitivas, como a capacidade de relembrar memórias, concentrar-se em tarefas ou encontrar as palavras certas durante uma conversa. Eu não sei se você teve isso, né? Considera-se Covid longa os sintomas após 3 meses. Os sintomas continuados dos danos que gera, dos efeitos colaterais após 3 meses. Então, esses sintomas são frequentemente denominados de nevoeiro mental. São especialmente comuns entre as pessoas que apresentam sintomas persistentes ou de longo prazo, chamado Covid longa. Inclusive, eu tive Covid, né? Tive sintomas por um tempo e já era ruim da memória, para guardar nome e fisionomia piorou mais ainda. Os micos estão sendo cada vez maiores, né? Mas no último levantamento que foi feito em março de 2023, 1 milhão de pessoas com a Covid longa no Reino Unido tiveram dificuldade de concentração e 750 mil pessoas apresentaram perda de memória ou confusão mental. Eu, por exemplo, tive perda de concentração para ler um livro. Além do Instagram, que atrapalha a gente ler as coisas, né? Mas a concentração de folhear um livro, lembrar o que você leu da página que folheou, eu tenho sofrido isso. Em curto prazo, os sintomas do nevoeiro mental podem prejudicar a capacidade das pessoas de realizar tarefas diárias normais, como trabalho, cuidado com os filhos, reduzir sua qualidade de vida. Mas o meu desejo é aplicar esse sintoma físico que a gente vê por aí, talvez você que esteja aqui ainda passa por isso, esse sintoma físico em analogia ao sintoma espiritual. O texto de hoje vai começar aqui. Já falei da Covid longa, esqueci de passar, né? Uma matéria da BBC Brasil. O texto diz assim, Jeremias capítulo 2, verso 32. Acaso uma jovem se esquece das suas joias, ou a noiva esconde seu vestido, ou, em outra tradução, perde seu vestido porque guardou e não sabe onde? Em outra tradução, contudo, por anos a fio, o meu povo se esqueceu de mim. Então, o Senhor está falando com o povo de Israel, em Jeremias, por meio do profeta Jeremias, usou uma analogia de esquecimento, usou como analogia uma jovem que usa joias para se enfeitar, para provavelmente encontrar um namorado, um noivo, um marido, e usou uma noiva, né, no tocante ao cuidado que ela tem com o seu vestido. Então, a gente está vendo sobre esquecimento, perda de memória e confusão mental que a nuvem mental gera no pós-Covid. Então, esse texto traz uma analogia: jovem joias, noiva e seu vestido. Então, o objetivo da jovem é se enfeitar, principalmente naquele contexto, para arrumar um casamento. Hoje, não vou enfeitar para homem, vou enfeitar para mim. Tem essa mentalidade, tudo bem. Mas é importante a joia para uma jovem. Agora, eu quero destacar o vestido para uma noiva, o tamanho da importância do vestido para uma noiva, que ele é tão importante que o preço de um vestido de noiva é altamente inflacionado, super inflacionado. Quem ainda vai casar suas filhas aí, ou já casado, sabe qual é o valor de um vestido de noiva, um pedaço de pano, que dependendo da altura da noiva, não dá nem 1 metro de pano, né? É um absurdo de valor. Eu sei. Então, alguns poucos metros são caros, porque tem valor, porque tem significado. Inclusive, eu fiquei sabendo que tira-se até foto no experimento de vestido agora, né?
vai experimentar e tirar foto, né? Tem isso também, porque o evento é importante, o vestido é importante. E algumas noivas guardam o vestido para a futura filha. Existem até filmes, né, onde a pessoa vai casar e o vestido passou pela avó, pela mãe, aí a noiva pega um vestido já todo antiquado, né? E o pessoal quer que ela usa. Eu já vi filme assim. Porque o vestido é importante, é um símbolo importante. Então Deus utilizou duas analogias, essas duas, para alertar o seu povo, Israel. Em outras palavras, ninguém se esquece do que é importante de fato. Uma noiva jamais vai esquecer do seu vestido. Desde quando ela encomenda o vestido. Uma jovem não sai sem joia, dificilmente sai, né? Agora, o que faz alguém abandonar algo de algum valor? Quando Deus fala que pode uma noiva esquecer o seu vestido, ou uma jovem esquecer de usar joia, mas o meu povo se esqueceu de mim? A resposta é óbvia. Quando a gente esquece de alguma coisa, é porque se encontrou algo de maior valor. Aí aquilo deixa de ter valor. Ou encontrou algo que gera maior prazer. Ou encontrou algo que gera maior e menor significado. Lembre da importância do significado do vestido? Aí quando Deus fala, mas o meu povo se esqueceu de mim. Deus perdeu o significado do povo dele. Algo que faz esquecer o que recebeu, ou algo maior faz esquecer o que viveu no passado. Quando se trata da comunhão com Deus, irmãos, e com o povo dele, isso se torna altamente perigoso quando o seu povo se esquece do seu Deus. Eu quero lembrar aqui, existe um termo que é muito pouco falado nas igrejas, principalmente tradicionais, e falado demais em outros lugares, né? Que é Satanás. São duas coisas que eu percebo que é muito pouco falado: Espírito Santo e Satanás. Satanás deseja que haja um nevoeiro na sua mente, de modo que você não valorize a santidade de Deus. Deus é santo, Deus é perfeito, impecável. Satanás não quer que você valorize a santidade, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus na sua vida. Satanás não quer que você valorize a bondade de Deus, o seu poder. Satanás não quer que você confie no poder de Deus. E Satanás não quer que você pense no juízo de Deus, que vai haver o juízo. Ou seja, Satanás está nesse momento pronto para arrancar a palavra do seu coração. Você acredita nisso? Eu vou provar biblicamente que está pronto agora para arrancar a palavra do seu coração. Eu postei no grupo de membros um artigo chamado Satanás e seus pássaros. Não vou perguntar quem leu, não vou fazer isso. Espero que alguns tenham lido. Como Satanás sabota os sermões de domingo. Essa é a capa do artigo. Jesus contou uma parábola em Lucas 8, que um semeador saiu para semear sementes. Depois ele explicou o que é a palavra. Sementes caíram à beira do caminho, outras caíram em solo rochoso, outras caíram em espinhos e outras caíram em terra fértil. No verso 4 de Lucas 8, as aves vieram e comeram as sementes que caíram à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Aí o Senhor explica em Lucas 8:12 que o diabo vem e arranca. A explicação da parábola é: o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. Aqui está falando para a gente que ouve a palavra. Isso aqui também é para crente. O diabo quer arrancar a palavra do seu coração, impedir você de crer
no que foi falado aqui: santidade, bondade, poder, fidelidade, juízo de Deus, na graça, e impedir você de ser salvo. E no verso 13 diz que as sementes do solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e recebem com alegria. Puxa vida, a pregação de domingo foi maravilhosa. Aí quando chega na segunda, por não ter raízes profundas, o texto, Jesus fala que creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. Quando a gente não está enraizado na palavra, a primeira provação é desanimar. Não vou para a comunhão, vou ficar chateado com Deus, não vou orar, não vou buscar na palavra, porque não tem raiz profunda. Creio por um tempo. Aí no verso 14 diz: as que caíram, a semente, a palavra, que caíram entre o espinho, já é a explicação, representa outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, busca de riquezas, prazeres dessa vida. Então, se cai num coração que altamente preocupado, que está preocupado com riquezas, encantado pelos prazeres da vida, dominados pelos prazeres, os maus prazeres, tá? Não é errado ter prazer na vida. Estou dizendo dos maus prazeres, aquilo que denigre a imagem humana que Deus determinou para nós, para aparecermos como filho de Deus. De modo que nunca amadurecem. Então, alguns tipos de solo de coração. E notem bem, o texto que a gente lê em Lucas 8 aqui, que eu falei para vocês de Lucas 8, a palavra é arrancada, ela dura, arrancada por Satanás, as aves, né? Arrancada, o diabo vem e arranca do coração deles, verso 12 de Lucas 8. A palavra dura por um pouco de tempo só, quando vem a provação, a palavra não faz efeito, e a palavra é sufocada pelas preocupações, busca de riquezas e prazeres, e domínio dos prazeres da vida. Então a palavra, quando acontece isso, a palavra não é mais uma joia. Não é mais uma joia. Era uma joia, chegou a ser uma joia no passado, mas não é mais uma joia. E nem mais representa o valor importantíssimo de um vestido para uma noiva. A palavra deixa de representar. Porque o que o Senhor fala? Acaso uma jovem se esquece de suas joias, ou a noiva esconde seu vestido, ou perde porque escondeu e não sabe onde está? De maneira nenhuma. Contudo, por anos a fio, meu povo se esqueceu de mim. Anos. O Senhor deu prazo, o Senhor teve tolerância por anos. O meu povo se esqueceu de mim. Então, como descobrimos se para nós a palavra de Deus se tornou assim? O que se tornou assim? Foi arrancada por Satanás? Ou durou apenas por um tempo até virem as provações da vida? Ou está sufocada pelas nossas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, de forma que não gera fruto em nós? Como descobrimos isso? O texto de Jeremias capítulo 2 nos dá alguma dica. A primeira dica é: revisite os seus rastros. O que é rastro? Rastro é o que você deixou para trás de caminhada. Olha o que o texto... Entre agora, aqui tem um nevoeiro. Está dando para enxergar esse nevoeiro aqui? Tem um carro ali, um farol aceso. Não fica tão bom no projetor, mas dá para ver alguma coisa. Agora, a gente está sendo convidado a entrar pelo nevoeiro e buscar rastro que a gente está deixando para trás na nossa vida. Vamos lá. Verso 23 de Jeremias 2, a parte A, diz assim: você diz, não tenho mancha nenhuma. Povo de Deus, hein? Não adorei as imagens de Baal. Mas como pode dizer isso? Vá a qualquer vale de terra e veja como agiu. Reconheça
Opa! Faltou aí um texto. Reconheça o que você fez. Olha bem. Vá a qualquer vale de terra e veja como você agiu. Verso 23 da Nova Versão Transformadora, tradução. Investigue o seu caminho, o seu rastro. Reconheça o que você fez. Reveja então os seus rastros, ou melhor, rever os nossos rastros, o nosso passado recente, nos ajuda a detectar padrão do nosso comportamento. Se a gente agiu com fé ou não fé. Se a gente agiu com temor ou não temor a Deus. Se a gente agiu com obediência ou desobediência a Deus. Se a gente agiu com amor a Deus ou desprezo a Deus. Vá a qualquer vale de terra e veja como você agiu e reconheça o que fez. Verso 23. O instinto carnal, instinto nosso, o calor da paixão por prazeres, sobrepuseram, estiveram acima do que o Espírito deseja para nos tornarmos. Revisite então a primeira dica para sabermos se Satanás retirou a palavra do nosso coração, ou se a palavra foi sufocada pelas preocupações, por busca de riquezas ou prazeres, ou se a palavra deixou de fazer efeito porque veio a aprovação na nossa vida. Revisite os seus rastros, se aconteceu algum desses fatos recentes, ou alguma coisa no passado que não foi tratada. Esse é o conselho da palavra de Deus para nós hoje. Porque na religiosidade vazia, nós temos uma tendência de dizer: eu não tenho nada para ser corrigido, eu não tenho nada para melhorar, está tudo bem. E Deus esquadrinha coração e mente e conhece você e a mim mais do que a gente se conhece. Inclusive já foi pregado aqui que o mundo virtual, o sistema Big Data, conhece a gente mais do que a gente se conhece, sabe nosso padrão de comportamento, ainda mais Deus. Aí Deus fala: você fala que não tem mancha nenhuma, né, Israel? Que não adoram as imagens de Baal. Eu conheço. Então Deus coloca para pensar. Vá a qualquer vale de terra e veja como agiu e reconheça o que fez. A segunda coisa para sabermos se o diabo tirou a palavra do nosso coração, ou se a aprovação está tirando o efeito da palavra no nosso coração, ou se a busca por riqueza, ou as preocupações, ou os prazeres carnais estão tirando do nosso coração, Deus do nosso coração, a palavra do nosso coração reveja a sua conduta. Devemos rever a nossa conduta. A conduta é o seguinte: você se tornou um escravo feliz das circunstâncias? O que acontece? O contexto de Jeremias 2, o povo de Israel não confiou na soberania de Deus. Foi buscar ajuda na Síria. Deus falou: eu protejo vocês, mas eles não creram que Deus protege. Fizeram um acordo com a Síria. A Síria traiu eles. Aí o povo foi para o Egito, porque o faraó tinha muitos cavalos de guerra. Levaram ouro para o Egito em garantia de proteção. O povo se tornou um escravo feliz. Feliz entre aspas. Não creu na providência divina, sedentos por garantia de paz, enquanto praticavam pecados contra o Senhor. Aí eu fiquei constrangido com a segunda parte desse verso. A segunda parte diz assim, eu fiquei constrangido com isso aqui. Olha o que Deus fala para o povo.
Você é como a fêmea do camelo, inquieta e desesperada para encontrar o macho. O Senhor fala isso com o povo dele. Ou seja, agindo por instinto, buscando segurança, prazer, recursos, desesperado pelo instinto. E o Senhor fala isso. Essa analogia está explicitando o quanto temos uma tendência de andar tomando decisões pelos nossos instintos animais. Instinto animal. Que loucura! Se a gente desprezar, se a palavra de Deus não estiver em nós, se a gente permitir que o diabo tire a palavra, Jesus falou que o diabo fica com seus pássaros para tirar a palavra do nosso coração. Se a gente, diante da primeira prova, segunda ou terceira prova, ou milésima prova, se a palavra não estiver enraizada em nós, se a gente der vazão às preocupações, à inquietação por recursos materiais, ao chamado materialismo, ou aos prazeres pecaminosos, aos prazeres que Deus reprova, a gente age como, pelo instinto, o texto diz, como fêmea de um camelo inquieta e desesperada para encontrar, ou seja, no cio, selvagens, sem controle, indomáveis. Deus falou alguma mentira aqui? Irmãos, deixa eu falar a partir de mim. Se não fosse a palavra de Deus, eu não sei nem se eu estaria vivo hoje. Se não fosse a palavra de Deus, eu não estaria casado. Se não fosse a palavra de Deus, eu não seria pastor, inclusive. Se não fosse a palavra de Deus, eu não seria um bom profissional. Eu estou falando a partir de mim. Eu acho que sou um bom profissional, né, Léo? Eu acho que sou. O Léo é. O prazer, ele sobrepõe a sanidade. A preocupação excessiva sobrepõe a sanidade. Sobrepõe, está acima da obediência. A falta da palavra nos tira do controle. E a gente passa a se comportar dessa forma. Aí o que continua ainda é mais explícito no verso 24 de Jeremias 2. Veja bem que loucura. É como a jumenta selvagem que fareja o vento na época do acasalamento. Quem é capaz de conter o seu desejo? Os que a desejam não precisam nem procurá-la, pois você vai correndo até eles. Deus comparando Israel com uma jumenta no cio, procurando prazeres em falsos deuses, incontrolável. Jeremias capítulo 2, verso 24. Olha o verso 25. Quando parará de correr? Quando deixará de ofegar por outros deuses? Mas você diz, não adianta falar comigo. Uma pessoa que está obstinada em busca de falsos deuses, atrás de pecado, obstinada numa preocupação. A gente viu aí há pouco tempo atrás muitos evangélicos obstinados e preocupados com questões políticas, inclusive. Obstinados com o que vai comer amanhã, com o que vai beber. Aí a pergunta é, quando parará de correr? Quando deixará de ofegar por outros deuses? Ofegante, buscando falsos deuses. Você diz, não adianta falar comigo, estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e irei atrás deles. Se chama obstinação de coração. O texto diz, quando parará de correr? Quando parará de cansar-se, de ofegar? Quando parará de se destruir espiritualmente, moralmente e fisicamente? O pecado destrói, a falta da palavra em nós nos destrói espiritualmente, moralmente, fisicamente e até emocionalmente. Mas Deus aconselha aqueles que contra-argumentam
dizendo: estou apaixonado por outros deuses e irei atrás deles. Deus aconselha: quando é que vai parar? Eu estou te dando uma oportunidade para você parar, para me buscar. Aí eu me lembrei que a gente já falou sobre falsos deuses, né? Os falsos deuses modernos. Lembram disso? Quem estava aqui? Eu acho que eu já passei 2 vezes já isso aqui. Ali tem alguns símbolos de falsos deuses, né? O falso Jesus, o Jesus da metralhadora, que dá tiro em todo mundo, né? Os discípulos também querem dar tiro em todo mundo. O Jesus inclusivo, né? Que aceita todo mundo com o seu próprio pecado, sem arrependimento. Ascensão de carreira, ascensão profissional, ascensão acadêmica, faz a gente se comportar como a jumenta. É isso que a palavra está nos ensinando. Não tem Baal mais, não tem, a gente não é tentado a se prostrar diante de uma estátua mais. Mas olha o panteão. Ali no fundo tem uma imagem de panteão dos deuses, né? Tanto os gregos quanto os romanos tinham um templo lotado de deuses, onde as pessoas iam lá fazer a adoração. O desejo de reconhecimento, os likes, tem gente que faz de tudo para receber like, né? Eu vi um casal até simulando separação para receber like e depois, tá tudo bem, né? O desejo, a necessidade afetiva, né? A necessidade de afetiva que idolatra pessoas, prazer, política, dá para identificar tudo aí, ó. A idolatria a uma ideologia política, tanto o capitalismo quanto o comunismo, racionalismo, essa cabecinha aqui cheia de engrenagens, né? Eu penso com a minha própria sabedoria, né? O que vale é a sabedoria humana. Racionalismo, tecnologia, o robozão aí, o moralismo é um falso deus. Esse bonequinho aí com o botãozinho bom e mal, verde e vermelho aí, estão tentando implantar moralismo, sendo que o Evangelho diz que somente só nasce de novo aquele que for da água e pelo Espírito. É necessário nascer de novo. O moralismo não funciona. O moralismo gera, inclusive, hipocrisia. O torão da Bolsa de Valores, né? Nada contra a Bolsa de Valores, porém as pessoas idolatram, e por incrível que pareça, o dinheiro é comparado por Jesus a Mamon, mas o primeiro objeto de idolatria do povo de Deus foi um touro. A boquinha aí, a parte de sensualidade, temos aí entretenimentos, o cientificismo, que tudo a ciência vai resolver. Eu amo a ciência, mas a ciência revela a natureza de Deus. A ciência revela quem é Deus. E a resposta para os problemas do mundo vem no novo nascimento em Cristo. Falsos deuses. Ainda, como descobrirmos se para nós a palavra de Deus foi arrancada por Satanás no nosso coração? Ou que se ela durou apenas por um tempo, até vir as provações da vida, ou se ela está sufocada pelas preocupações, pela busca de riquezas e prazeres dessa vida de modo que não dá fruto. A terceira coisa é quando a casa cair. Lembre que Jesus falou, eu me lembrei que agora, em Mateus capítulo 7, lá no finalzinho, aquele que está firmado na palavra de Deus é como uma casa construída sobre uma rocha, que virão as tempestades, as ondas, ela não vai cair. Mas quem não está, cai. É só uma questão de tempo. Olha o que Deus fala para Israel. A nação de Israel é como um ladrão, que só fica envergonhado quando é pego em flagrante. O povo, seus reis, oficiais e sacerdotes e profetas são todos iguais. Ou seja, o nevoeiro mental e espiritual de Israel, o nevoeiro mental e espiritual em nós, nos impede de perceber a loucura que nós estamos cometendo. Você já deve ter visto uma pessoa quando é pega em flagrante, em algum pecado, descoberta, como que ela fica mal.
má emocionalmente, com vergonha, né? Mas a cegueira, a nevoeira mental e espiritual nos impede de ver que estamos cometendo loucura. Impede a gente de perceber os riscos de que estamos nos expondo. Nos impede de refletir no futuro ruim que nos aguarda se continuarmos permitindo que Satanás tire a palavra de nós. Se continuarmos permitindo que as provações tirem a palavra de nós. Se continuarmos permitindo que as preocupações, as inquietações em busca de crescimento, de riqueza, de sucesso profissional, tira a palavra de nós, se a gente não souber lidar com isso. Aí a gente, como vimos, a gente se torna pessoas desesperadas, ofegantes, irracionais, escravizadas. Aí a queda faz com que a gente viva com remorso, que a gente passa vergonha da nossa irracionalidade. Olha o que o Senhor fala no verso 27. Dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai. Eu não coloquei tudo não, mas substitua agora aí. Dizem a um pedaço de papel, dinheiro. Dizem a um pedaço diz a conta bancária: você é meu pai. Diz ao político, é só substituir, aplicar para o nosso contexto. Diz ao político: você é meu pai. Diz ao amor: você é meu pai, você é minha mãe. Diz às ideologias: você é meu pai. Diz ao trabalho: trabalho é meu pai. É o que me dá tudo. E não o Deus Pai. Diz a carreira: não, a carreira é meu pai. Diz ao sexo fora dos padrões divinos: é meu pai. Diz ao amante, ao sucesso, aos bitcoins. Tem uma galera aí que se deu mal, né? Investindo, pegando empréstimo para investir na pirâmide financeira lá que surgiu em Cabo Frio. Eu espero que aqui ninguém tenha feito isso, mas se fez, perdeu tudo. Diz aos entretenimentos, outros dizem as drogas, a religião e a própria sabedoria: você é o meu pai. E diz a um bloco de pedra, né? Naquela época, um bloco de pedra simbolizava um falso deus: você é minha mãe. Lembre-se dos deuses modernos. Se a gente demora, a gente vai ficar preso nisso aqui e vai abandonar Deus. Não vai estudar a palavra, não vai confiar na soberania de Deus. A gente vai começar a deixar de orar, meditar na sua palavra, de ter comunhão como igreja, de amar a comunhão, amar a igreja de Deus, se a gente cair nessa furada. Então, irmãos, o Senhor fala assim: no contexto do verso 27, dão as costas para mim, mas em tempos de aflição clamam: vem nos salvar. É aquela pessoa que faz as loucuras irracionais. Lembra que o Senhor citou jumenta e fêmea do camelo? A fêmea do camelo é o que mesmo? Alguém sabe? A fêmea do camelo, né? Camelo. Irmãos, se a gente dizer um pedaço de alguma coisa, virtual ou real, ou pedaço de gente, ou um bloco de qualquer coisa: você é meu pai, você é minha mãe, ou seja, a providência vem de ti, é isso que o texto está ensinando, a casa vai cair. E depois tem muita gente que põe culpa ainda em Deus, sabia disso?
põe culpa ainda em Deus. Em Provérbios, eu li isso e esqueci onde está. Diz assim, ó, o tolo comete besteira e depois diz que a culpa é do Senhor. Aí o Senhor fala uma porção de coisa com o povo, de sua queda, onde o povo seria levado para o exílio porque abandonou o Senhor, abandonou a sua palavra. E aconteceu. Nabucodonosor, em 590 a.C., invadiu Judá, Jerusalém, destruiu o templo, roubou todo o ouro e levaram eles, os melhores, as pessoas mais jovens, mataram uma porção de gente e levaram exilados para a Babilônia, porque a casa caiu. E para a gente encerrar o quarto, a natureza humana, por si mesma, não deseja caminhar com Deus. Eu reconheço que eu não desejo caminhar com Deus. Isso é muito importante para a gente. Reconhecer isso. Eu só caminho com Deus por causa da palavra dele, do mover do Espírito e muitas vezes pelos puxões de tapete que ele me dá. Eu tenho histórias para contar e a gente às vezes vai precisar de alguns puxões. Diz assim o verso 31: Ó meu povo, ouça as palavras do Senhor. Acaso eu tenho sido como um deserto para Israel? Eu tenho sido como uma terra de profunda escuridão? Por que então meu povo diz, finalmente nos livramos de Deus, não precisamos mais dele? Pode ser que aqui o povo não disse descaradamente, mas as nossas atitudes diárias, quando a gente permite que Satanás tome a palavra do nosso coração, quando a gente permite que a aprovação tire a palavra do nosso, não deixa a palavra florescer, quando as preocupações, os excessos das preocupações, quando a busca por prazer e busca por crescimentos e enriquecimentos e desenvolvimento na vida profissional, social, etc., a gente está dizendo isso. Nos livramos de Deus, não precisamos mais dele, porque o controle está conosco. A gente diz isso indiretamente. Eu já disse isso indiretamente. A gente diz isso com o nosso consciente ou com o nosso inconsciente, desejando se livrar de Deus. Porque a gente não quer obedecer a Deus. Tá? Se eu disser que eu quero obedecer a Deus pela minha carne, eu estou mentindo para vocês. A gente não quer obedecer a Deus. A gente sempre tem um plano para Deus, uma ideia melhor para Deus. Por isso que se não vivermos a disciplina espiritual, se deixarmos de nos relacionar com Deus, deixar de valorizar o que Ele valoriza, a gente vai se tornar ateus, evangélicos ateus. Eu conheço pastores ateus que falam sobre Deus, mas na prática finalmente nos livramos de Deus e não precisamos mais dele. Porque eu faço acontecer. Uma pergunta para nós: qual é a primeira coisa que acontece quando deixamos de caminhar com Deus? Qual é a primeira coisa que acontece quando a gente não quer se relacionar com Deus? A gente permite que Satanás arranque a palavra do nosso coração. A gente permite. E eu não quero te assustar não, mas Satanás quer arrancar hoje essa palavra do seu coração. Jesus falou que ele trabalha dessa forma. Você não precisa ter medo, tá? Porque disse, se a palavra estiver em você, o maligno não te toca. Amém? A palavra é arrancada, dura por um pouco tempo até vir a aprovação, ou ela é sufocada? Quais são os sintomas? Eu deixo de ler a palavra, buscar a palavra, ouvir a palavra, eu deixo de orar, eu abandono a comunhão com Deus e com os meus irmãos. Você irá permitir que Satanás te vença? Você irá permitir que Satanás te vença?
Você irá permitir que Satanás arranque a palavra de você? Ele só arranca se você deixar. Se o seu coração for duro, pisoteado, caiu à beira do caminho, chão pisoteado, não nasce nada. Perceberam quando faz trilha? O lugar onde passa as pessoas não nasce nada. Se o seu coração for assim, ele vai arrancar. Ele está pronto para dar um voo rasante com os seus pássaros, os seus anjos, para te derrotar. Não se esqueça que tem alguém querendo derrotar você. Não se esqueça isso. Isso é quase nada falado. Mas a Bíblia diz que a gente não pode ignorar, está em Coríntios, o apóstolo Paulo escreve, as artimanhas de Satanás. Na 1 de Pedro capítulo 5 diz assim, que Satanás anda como um, quem lembra? Leão. Fazendo o quê? Fugindo. E buscando o quê? Quem possa tragar. Se você der mole, eu dermos mole, ele vai tragar. Não vai ter dó. E a gente vai cair. Eu acredito que você já viu uma porção de gente caindo. Orem para mim, para eu não cair. Que eu oro para vocês não caírem. Orem pelo pastor de vocês. Orem pela família do pastor de vocês. Eu oro pela família de vocês. A gente é um corpo, devemos orar uns pelos outros. Não permita que Satanás te vença. Jesus falou que ele está disponível, ouvindo o que vai para o seu coração, a semente para arrancar. E se você demora, ele vai fazer isso. As pessoas deixam Satanás vencer como? Não valorizam mais a comunhão na celebração a Deus. Deus não quer que... Satanás não quer que você venha ao culto. Será que você não percebe que vir ao culto é uma luta espiritual? Sair de casa é uma luta espiritual. Parar um tempo para orar é uma luta espiritual. Ler um devocional, o que é mais fácil? Ler um devocional ou ver o Instagram? Ler um trecho das Escrituras ou ver imagens aleatórias? Porque Satanás não quer que você faça isso. Ele não quer que você seja cheio do Espírito. E se você vier ao culto, ele está de olho com seus passos, para quando você sair dessa porta aqui, ele arrumar um jeito de tirar a palavra que foi pregada aqui do seu coração. Foi Jesus quem falou, não é o pregador. Jesus falou que nós temos um inimigo feroz. Não é para você ter medo, mais uma vez. Se a palavra estiver em você, o maligno não toca. Mas você percebeu que existe uma porção de gente com um nevoeiro espiritual? Um apagão espiritual? Que dá vontade de abrir a cabeça assim e colocar a Bíblia toda dentro. Que ouve, né? E não desejando rotular, a gente não pode rotular ninguém, que a gente não, só Deus conhece mente e coração, tá? Não rotule ninguém, mas Jesus falou que a gente vai conviver com pessoas que parecem com um trigo, que é o joio. E aí o discípulo perguntou, por que não arranca então o joio? É igualzinho o trigo, só que não produz o fruto, que é o trigo. É igualzinho, a aparência é igual. Não arranca porque o trigo vai ser prejudicado, vai machucar o trigo. Então Deus, na sua sabedoria, permite pessoas que vivem a palavra juntas de pessoas que não vivem a palavra. E vai ter um dia da colheita, que também está escrito nos evangelhos, que o trigo vai para o celeiro e o joio vai ser queimado. Você irá permitir Satanás vencer você? Pelo amor de Deus, não permita. Cuidado com as ideias, cuidado com o que passa na sua cabeça. Se é difícil vir ao culto, no culto ele acompanha, para saber o que você aprendeu, para dar tirar. Aí você vai permitir isso?
Quantas pessoas que pela sede e pela busca do pecado sobrepõem a sede pela busca de Deus? Em Jeremias 2,25 diz assim: evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. É o mesmo contexto. Mas tu dizes, não há esperança porque tenho amado deuses estrangeiros e eu continuarei indo atrás deles. Ouve a palavra, mas continua indo atrás de falsos deuses. E quando fala, evita que teu pé ande descalço, o que Deus está dizendo? Eu te ofereço calçado, para você não machucar o seu pé. Confia em mim, onde você vai pisar, eu vou te proteger, se você viver a minha palavra. Evita que a tua garganta tenha sede. Lembra da jumenta ofegante do cio, correndo atrás, instintivamente, irracionalmente? Quando o pecado seduz e a busca pelo materialismo nos seduz, a gente fica ofegante, a gente fica com a garganta seca. Aí enquanto a gente está pensando que está correndo atrás, de fato a gente não está vivendo a palavra. Na verdade, a gente está descalço para se machucar, com sede, ofegante. Aí o texto mais uma vez nos lembra: acaso uma jovem se esquece de suas joias, ou a noiva esconde o seu vestido? Contudo, por anos a fio, meu povo se esqueceu de mim. Uma analogia sensacional, uma metáfora sensacional. Pergunta para nós: onde estão as suas joias? Onde está o seu vestido? O Evangelho nos ensina que a igreja é o projeto de Deus para agregar os que serão salvos. Efésios 5 diz que 25, Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, pura, no lavar com água por meio da palavra. Por isso que Satanás quer pegar a semente e tirar de você. Porque ele não quer que você seja uma igreja, que seja parte da igreja. Ele não quer que você busque pureza. Ele não quer que você seja separado da salvação. Porque como ele é o confrontador de Cristo, Cristo morreu pela igreja, então ele quer detonar com a igreja, com a sua presença na igreja, com o seu ministério. Assim, o texto diz, o Senhor fez para preparar a igreja para si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mais santa e sem culpa. Logo, a parte do corpo, ser parte do corpo, fazer parte da igreja, é compreender que esse corpo está sendo preparado para um casamento com o Cristo. Lembra da joia do vestido de noiva? Ser igreja, ter comunhão com a igreja, é estar se preparando para um casamento com o nosso Deus. Analogia de Efésios 5 perfeita para entender o que é relacionamento. Eu ouvi essa semana de uma pessoa que quer receber uma bênção. Eu creio em Deus, mas não é isso, é relacionamento. Senão é uma fé de demônios, conforme o Tiago fala no capítulo 3. Vestido de noiva, igreja, casamento, é uma analogia perfeita para a compreensão do que é o casamento na prática nosso. Alguém disse que casamento é teologia na prática. Então, ser igreja, já estou encerrando, é preparar-se para casar-se com o Senhor, com o Cristo. Igreja do Senhor, onde estão as suas joias? Onde está o seu vestido? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? O remédio de Jesus contra o nevoeiro mental, então, continua sendo, sempre será a sua palavra. Em outras palavras, não coloquemos nada além da palavra. Nada mais importante do que é a palavra de Deus. Jesus nos deixou então uma ordem maravilhosa para a gente não se esquecer, para acabar com o nosso nevoeiro mental. Está na 1 Coríntios 11, 23 e no Evangelho de Lucas e de Mateus. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão
agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é meu corpo que entrega a vocês, façam isso em memória de mim. Memória. Lembre-se do nevoeiro? Cerimonial da ceia. Reavivar a memória. Eliminar o nevoeiro. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Memória. Façam isso em memória de mim sempre que beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão, bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor. Memória que Jesus morreu. Apaga o nevoeiro. Memória. Até que ele venha. Memória. Tira o nevoeiro, Jesus voltará. Finalizando, revisite os seus rastros. Curva a tua cabeça agora, a gente vai orar. Se você puder. Qual tem sido o seu padrão histórico de comportamento? De fé em Deus. O Senhor nos trabalha agora na nossa mente para a gente revisitar os nossos passos, o que nós temos feito. Determina que a gente reconhece a Deus como nosso soberano, nosso Rei, nosso Senhor, Criador, Salvador, poderoso, gracioso, bondoso, fiel, justo. Os detetives localizam os procurados pelos rastros do comportamento. E no dia do juízo, espero que ninguém passe pelo juízo, porque se a gente crer no sangue do Cordeiro derramado, crer em Jesus como nosso Salvador, não passaremos pelo juízo do julgamento, pela condenação. Mas aqueles que serão condenados terão seus rastros apresentados. Então, se é um momento da gente se arrepender de nossos pecados, de alguns comportamentos, talvez idólatras, buscando falsos deuses. Lembre daquele quadro lotado de falsos deuses modernos. Reveja a sua conduta. Foi falado aqui muito forte: a fêmea do camelo, a jumenta no cio, ofegante, com sede, por buscar segurança em tudo menos em Deus. Irracionalidade, viver como animais irracionais, buscando sobrevivência e satisfazer os instintos carnais. Reveja isso, a conduta. E vimos que a casa irá cair. Deus adverte que a casa irá cair porque Ele ama, Ele avisou o povo. E a casa de fato caiu, e a gente tem a chance de não permitir que isso aconteça conosco. Deus está nos chamando para arrependimento, está nos advertindo. Imagine a tragédia de perder a salvação eterna. Imagine. Que coisa louca, né? Imagine a tragédia de perder a salvação eterna. O Senhor fala: não ande descalço, eu te dou calçado. A garganta seca, como a fêmea do camelo, procurando satisfação em coisas efêmeras. Não permita que Satanás te leve para a eternidade condenado com ele. Por favor, não faça isso. E quarto, caminho com Deus. Satanás e seus pássaros querem corromper a sua mente para que a sua devoção não seja pura e sincera. Em memória de Jesus, peça perdão pelos seus pecados se essa mensagem se aplicou a você. Se está tudo bem contigo, toma cuidado. Satanás quer tirar essa mensagem do seu coração. Satanás quer te parar o seu ministério. Satanás não quer que você desenvolva dons. Satanás não quer que você venha aos cultos. Satanás não quer que você ore, que você pegue na Bíblia por alguns minutos. Satanás não quer. Ele é um ser e seus anjos altamente ativos. Você precisa acreditar nisso. Seja livre da escravidão dos seus instintos pecaminosos, para você não sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Em memória de Jesus. Em memória de Jesus, seja livre da culpa pelos seus pecados. Se você sinceramente está pedindo perdão pelos seus pecados, você está perdoado. Confesse-se e submeta-se a uma aliança com Ele para andar nos seus caminhos. Arrependa-se. Em memória de Jesus, peça ao Senhor para te usar para anunciar a morte dele e a vinda dele, enquanto Ele te dá a vida em todo lugar que você estiver. Hoje é dia para a cura de qualquer nevoeiro mental e espiritual.
vamos relembrar Jesus, o senhorio de Jesus. Vamos relembrar que Ele dá-nos as coisas enquanto nós dormimos. Tem um salmo que diz isso. Não precisa ficarmos igual um jumento, uma fêmea de camelo, buscando. Não precisamos aos seus amados dar enquanto dormem. Não depende de você, é o seu pai. Não chame de pai ou de mãe aquilo que é material, aquilo que é efêmero, aquilo que é criado. Só existe um pai, o Pai Celestial que está no céu, para conduzir a sua vida e te levar para o céu. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus eu repreendo Satanás e seus anjos. Eu oro para que seja a semente plantada nos corações hoje não sejam retiradas. Senhor, quebranta o coração endurecido. Em nome de Jesus. Faça pessoas que estão travadas espiritualmente, com nevoeiro espiritual, florescer espiritualmente, florescer de seus ministérios, amar a igreja. Aqueles que não estão presentes, Senhor, talvez que não estejam presentes, alguns por motivos justos, mas outros que podem ser que não sejam por motivos justos, eu não sei. Desamarra essas pessoas que estão, Senhor, travadas. Por favor, Senhor, quantas pessoas, ó Deus, quantas pessoas estão perambulando pela cidade, Deus, imersas no pecado, dominadas pelo instinto. Ó Deus, que a Prisma seja uma igreja onde essas pessoas vejam a salvação da escravidão, que a Prisma, nós, como Prisma, sejamos instrumentos de Deus para levar o evangelho da salvação a essas pessoas. Nossos parentes, Senhor, filhos, tios, Senhor, resgata do nevoeiro espiritual, Senhor. Cada um aqui tenha alguém para se lembrar nessa noite, pedindo o resgate dessas pessoas. Resgata, Senhor, por favor, tenha misericórdia dessas pessoas, para que elas enxerguem, para que elas vejam todo o nevoeiro dissipado e vejam Jesus, vejam a cruz de Jesus, o sangue derramado do Cordeiro. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e suplicamos por filhos de pessoas que estão aqui, por parentes de pessoas que estão aqui, por amigos de pessoas que estão aqui. Eles estão agora, Senhor, eu espero que estejam intercedendo por essas pessoas. Ó Deus, por favor, se alguém aqui está aprisionado em algum tipo de pecado, Senhor, em nome de Jesus, que o poder do Espírito Santo venha fluir nessa vida, Senhor, e ela venha ser liberta, conforme foi lido aqui hoje. Não sejamos escravos do pecado, mas o nosso corpo, instrumento do Deus vivo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Seja repreendido toda a obra do diabo, em nome de Jesus. Senhor, e se porventura está havendo uma guerra espiritual contra a nossa igreja, Senhor, contra as pessoas da Prisma, ó Deus, que estão passando batalha em suas casas, coisas estranhas têm acontecido, em nome de Jesus, dê poder a essas pessoas para repreender lá nas suas casas, Senhor. Problemas no casamento, Senhor, com os filhos, ó Deus, dê poder a essas pessoas para usarem a palavra, repreender em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa cada lar, cada família aqui representada, Senhor. Nós oramos, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por seu centro em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Enquanto a gente canta, eu queria pedir o Wagner, pode servir a ceia para nós? Se você crê que Jesus é o seu Salvador, é batizado, ou se tivesse uma oportunidade para se batizar, se batizaria de imediato, crê que no sangue derramado, no corpo de Jesus entregue, você pode participar da ceia do Senhor. Eu cometi um pecado. Se você confessou o seu pecado com um coração de que vai lutar contra esse pecado, tome da ceia do Senhor. Não permite que Satanás te impeça a tomar da ceia do Senhor. Vamos louvar o Senhor por isso. Vai, por gentileza. Amém. Se coloque de pé, vamos estar louvando o Senhor mais uma vez, enquanto você recebe a ceia do Senhor.
participar. A sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigada, Senhor, por seres tu Deus. E nesse da vida de graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu.